Olá, está começando aqui o nosso Ponto de Vista, sempre ao vivo, neste horário da 1h30 da tarde, aqui pela Santa Cecília TV. O debate e a discussão sempre aprofundada dos assuntos importantes aqui da cidade, da região metropolitana, educação, saúde, meio ambiente, o transporte, não é? Segurança pública, enfim, os temas que estão na nossa pauta aqui do dia a dia da cidade e da região metropolitana e sempre um espaço aberto para a importante discussão dos temas de interesse nacional que se atropelam aí no dia a dia e nos 100 dias, né, que vai completando aí o governo do presidente Jair Bolsonaro. Agora fica mais uma interrogação, mais uma expectativa para o novo ministro da Educação, né, que foi possado ontem e que tem um currículo assim meio que distante, né, da área educacional, 20 anos no mercado financeiro, apesar de ser professor da Unifesp, na Universidade Federal Paulista. Vamos aguardar, né, o que é que vem pela frente, a questão da gestão do MEC, se ele pode realmente apresentar algo de importante, algo de positivo, o que ficou devendo e muito, né, o Ricardo Vélez Rodrigues, que deixou o Ministério. Falar em educação, a educação será a pauta central aqui do programa nesta edição de quarta-feira, né? Sempre lembrando que a gente tem uma reprise aqui na Santa Cecília TV a partir das 20 horas, 8 da noite, para você conferir também. Como a educação será a pauta central, a secretária de Educação de Santos, Cristina Barleta, nos dá o prazer, né, a satisfação de estar conosco nesta edição do Ponto de Vista. Prazer recebê-la. Tudo bem, secretária? Prazer é meu. Boa tarde a todos. Obrigado por estar conosco. Iberê Cirna, nosso especialista em marketing político e ex-secretário de Educação, né, aqui da cidade de Santos, também está conosco em mais esta edição. Tudo bem aí, Iberê? Sempre um prazer estar na companhia de vocês. E o Marcos Santana, atento aí às redes sociais, às nossas transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação sempre importante com a gente, lá na ponta, mais uma vez conosco. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos, agradecer a participação da secretária, obrigado pela secretária, boa tarde especial que nos acompanha ao vivo, quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista, Código Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está sempre conferindo a nossa reprise às 8 da noite. Mantra, né? Todos os dias aqui no Ponto de Vista. O programa termina ao vivo às 2h30, até a reprise começar. Você pode estar ligado na reprise, a gente conversando aí sobre alguns temas e coisas terríveis, né, terem acontecido durante o período da tarde, estão explodindo lá para 5h30, 6 horas, né, sabe Deus, né? Bom, Rio de Janeiro embaixo d'água, eram 10 mortos até onde eu vi, não sei se apareceu mais alguém, enfim, as tragédias se repetem, uma atrás da outra e nada acontece, né? Bom, a gente que fala muito aí do governo Bolsonaro, completando agora 100 dias, né, à frente do governo brasileiro. O presidente foi eleito em outubro e eu peguei aqui do G1, 12 das 58 promessas de campanha foram cumpridas, né? Algumas delas aqui, não houve aumento de impostos, né? Também acho que seria a desgraça completa, né? Ninguém aguenta mais pagar conta de água, conta de luz, condomínio, IPTU, mais isso, mais aquilo. Se aumentar o imposto, acho que fecha a porta mesmo, né? CPMF, ele prometeu que não seria retomada, né? Não foi. Redução dos ministérios, polêmica redução de ministérios, né? Acabou com o trabalho, acabou com a cultura, enfim, né? Cargos em comissão foram diminuídos, né? A reforma da Previdência foi enviada ao Congresso, enfim. Aí tem aquelas historinhas, né? Flexibilização da posse de armas, essas coisas todas aí. Como eu disse, os Ministérios da Cultura e do Trabalho, enfim, foram extintos, né? Ou, se não foram extintos, perderam o status, né? E na educação, secretária, nós perdemos 3 meses com este ministro que assumiu, queria editar novos livros, rever a história e mostrar que em 64 não houve golpe, queria que todos os alunos cantassem o hino nacional pelo menos uma vez por semana, se eu não estou enganado, acho que não era todo dia, né? Pelo menos uma vez por semana tinha que enviar o vídeo, né, da meninada cantando, enfim, lá para o Ministério, ou seja, perdemos tempo
com essa situação toda, não? Eu acho que sim, né? Eu acho que esse entra e sai é prejudicial. O MEC é uma pasta de peso e nós ficamos no aguardo, estamos no aguardo de diretrizes, de normativas, para que a gente possa ter também a nossa organização. Quanto ao que você falou do hino nacional, eu sou a favor. Hoje existe até uma lei da obrigatoriedade de cantar o hino nacional uma vez por semana nas escolas. E eu acho importante não gravar, mas ter o hábito de valorizar o nosso símbolo, a nossa pátria. Eu passei por isso também. Era menino. Eu lembro que a gente cantava o hino nacional uma vez por semana. Acho que era toda segunda-feira ou toda terça-feira, não vou me lembrar agora, uma né? vez por semana. Hasteava a bandeira e tal, o pessoal cantava o hino nacional, enfim, né? Embora não é isso que leve parte, à cidadania, né? É uma faz parte apenas, Esse né? hábito teve início com Getúlio Vargas, em 1932. E sempre, eu na minha época de escola, sempre cantei também. E eu acho importante. Muito bem. O cara merecia, né? O Brasil perdeu aí 3 meses aí na área da educação, de projetos, de propostas, de evolução, enfim. Vai recuperar? Qual é a tua avaliação também, como experiência que teve, né? Como a Cristina Barletta aqui também teve que arregaçar as mangas, né? E procurar a Secretaria de Estado, o Ministério, essa coisa toda. Na verdade, não vamos dizer que perderam 3 meses. O Brasil vem perdendo na educação há muitos anos, entendeu? Lamentavelmente. Independente do governo que esteja lá, a educação sempre foi tratada como um laboratório. Nunca se acreditou muito na educação brasileira. Então nós perdemos 100, mas já perdemos lá atrás. Aí você faz um plano nacional, aí não entra em vigor, aí a regionalização não entra em vigor, aí discute aqui, discute ali, e nós vamos empurrando a educação, que, no meu ponto de vista, e tenho absoluta certeza que na da mesa toda, seria o grande ariete aí do desenvolvimento do Brasil. No fundo, né, perder isso, trocar ministro, nós já tivemos aí 50 e tantos ministros da educação ao longo desde a Segunda República, né? E nós ficamos aí, muda. Nós tivemos um ano em 2015 que trocamos 4 ministros no mesmo ano. Quer dizer, então, esta coisa, assim, ela é maltratada por todos os governos que passaram lá. Só tivemos aí, na época do Getúlio, o Gustavo Capanema, que foi ministro e que ficou 12 anos no cargo. Então, me parece que aí é o único senão de dizer assim, olha, pelo menos esse teve um início, meio e fim. O resto fica um ano, fora os interinos, né? Então, a educação no Brasil, lamentavelmente, é tratada desse jeito. Eu acho que o Paulo Renato ficou 8 anos, né? Não me Paulo recordo, Renato mas o máximo não me recordo, o Paulo Renato. Entrou com o Fernando Henrique, saiu com o Fernando Henrique, né? E aí nós tivemos o Capanema, assim, foi 12 anos, né? Ministro da época da era Getúlio. O resto fica um ano, fora os interinos, sai, entra. O Tinoco com o Getúlio ficou o tempo só do Getúlio, os 8 meses, aí muda. E me parece que a educação não é levado muito a sério. Esse é o grande problema, a nível nacional. Eu aqui louvo aos secretários, como louvo a Cristina, como secretária de Educação, que é uma professora da rede, uma pessoa que conhece, entendeu? Vive a educação, mas que infelizmente a gente fica dependendo de uma série de normas de âmbito geral do Brasil que acabam não se concretizando. Então a Secretaria de Educação acaba correndo para lá, ou toda vez se inventa um novo programa, muda, põe o nome da mãe, o outro quer pôr o nome do tio, sai se levando para lá e para cá, mas com seriedade ainda não. Olha, eu queria saber o seguinte, o Berê fala num projeto, num plano nacional, a gente conversou rapidamente antes do programa começar, né? Vocês acreditam mesmo que um ministro, né, lá no alto, né, do poder central, enfim, da República, pode criar um plano nacional de educação num país tão complexo ou desigual como o nosso? Ou se os estados e os municípios é que precisariam, né, regionalmente resolver essa situação? Nós
precisamos dessa articulação com especialistas. Sem dúvida. Para que possa chegar para nós, enquanto município, as diretrizes. E o município, ele tem a liberdade de trabalhar como está acontecendo agora, com a BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular. Ela é um documento norteador para novas propostas e currículos que fazem parte de todas as escolas brasileiras. A base, ela vem para trabalhar a desigualdade na educação e integrar o ensino em todas as escolas. Nós, aqui em Santos, nós fizemos adesão a essa proposta por meio da Undime. E me parece que, independente da mudança de ministros, a base continua firme. Então, nós precisamos estar alinhados com ela, dentro de um currículo santista, um currículo paulista, para garantir aos nossos alunos a continuidade da educação sem a problemática da defasagem. Então, quando um aluno muda de rede estadual para particular ou muda de cidade, ele tem a continuidade desse conteúdo e não tem mais o problema de estar defasado quanto a isso. Eu acho que isso é muito importante e, pelo que nós estamos sentindo, independente dessas mudanças, isso está pautado, isso vai ter continuidade. Até porque, só para complementar, foi desenvolvido o Plano Nacional, até a professora Maria Helena, que de uma competência enorme, saiu do governo agora há pouco tempo, mas ficou lá durante 15 anos desenvolvendo esse Plano Nacional com esta visão. Então, assim, o problema é vir do federal até chegar ao município. Esse é o grande problema. Ter quem pense, técnicos que pensem isso, nós já tivemos. O problema é você transformar isso em alguma coisa aplicável lá na ponta, que era o município. Diga, Santana. Eu acho que o principal problema desse governo, isso está patente, acho que todos os especialistas já perceberam isso aí, já anunciaram que aconteceria e acabou se concretizando nesses 100 anos, é que os 100 dias. 100 dias, né? 100 anos ainda não. O sofrimento de 100 anos, né? Que o atual ministro e o ministro anterior, eles não têm a menor ideia do que acontece na área da educação, eles não têm o menor plano. O Jair Bolsonaro, durante a sua campanha, ele combateu tanto para acabar com o viés ideológico, e na prática a gente percebe justamente isso daí, né? Ele quer implantar um viés ideológico querendo espantar um fantasma, oposto, Edgar. Né? Um fantasma que não existe há mais de 50 anos, que é o tal da invasão comunista, né? O atual ministro, o ministro recém-possado, diz que os empresários, os donos grandes de meios de comunicação são comunistas e assim por diante, né? Isso não tem nada, não tem nenhum reflexo com a realidade disso daí, né? Ao mesmo tempo, o que percebemos no atual ministro da Educação é uma grande briga entre facções dentro do Ministério. Por um lado, os tais olavistas, né, no qual o ministro é o principal representante, que já prometeu que vai trazer outros olavistas que foram expostos no Ministério para a volta, né, para implantar essas políticas de educação que ele ia considerar as mais adequadas, né, que na verdade que são do século passado. Tem também a facção dos militares, que também tem outra visão de mundo em relação à educação, e também os especialistas do Centro Paula Souza, que também tem outra visão. Então, eles não se entendem dentro do próprio Ministério, né? Enquanto isso aí, nós percebemos que em 100 dias de governo, os educadores, secretários municipais, secretários estaduais, coordenadores pedagógicos, não sabem para onde o Brasil ruma, né? Então, esse é um problema muito sério, que eu acho que... aliás, outra coisa que é importante registrar é o seguinte: o governo Bolsonaro teve a oportunidade de acertar na área da educação, quando na época da transição se ventilou o nome de um especialista do Instituto Ayrton Senna, o Moser Ramos, que é um grande especialista, uma pessoa conceituada no segmento, que seria o ministro da Educação. Mas por pressão da bancada evangélica, ele acabou sendo escanteado e foi indicado uma pessoa de confiança do filósofo e astrólogo Olavo de Carvalho. Enquanto isso daí, enquanto se discute aí se tem que cantar o hino ou não, se tirar o viés ideológico de esquerdista, né, as crianças, os educadores esperam um futuro melhor, né? Então eu acho que essa é a grande preocupação de todos os educadores do Brasil e também dos pais e professores também do nosso país. Confere, Cristina Barletta. Sim. Hoje nós temos O pessoal está perdido, que nem
segue em tiroteio, não? Olha, nós temos, claro, dentro do município, nós temos a nossa realidade, né? E eu sou otimista. Eu acredito que nós estamos no caminho certo, dentro das nossas propostas pedagógicas. E esse ano a SEDUC iniciou muito presencialmente nas escolas, escutando as nossas equipes gestoras, os nossos professores, por uma construção em conjunto das etapas do processo pedagógico. É claro que a gente tem aí uma preocupação muito grande em relação a como que vai ficar, né? Temos que aguardar esse momento, ver essas diretrizes. Mas eu estou confiante, eu estou acreditando e estou apostando em melhoras, coisas boas virão. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta, evidentemente, né? As professoras da rede pública, não sei se tem professores também, acho que tem professores, claro, né? Lógico. Todos são comunistas? Não. Todos pregam a bandeira comunista? Todos carregam a foice e o machado, né? No seu coração aqui, né? Desenhado, gravado aqui, né? No coração. Pregam aos alunos o socialismo e o comunismo diariamente nas suas escolas? É assim que funciona? Não. Nós temos professores extremamente competentes, envolvidos com os seus conteúdos, preocupados em desenvolver um trabalho muito bom com os nossos alunos. Os técnicos da SEDUC têm acompanhado, como eu falei, diretamente junto com as escolas. E não é uma realidade nossa, não. Ainda bem, né? Não é a nossa realidade. Eu acho que o Santana colocou algo, e é uma coisa importante, né? Porque essa história da escola sem partido, se você tem que quebrar a ideologia de esquerda, não é para implantar uma ideologia de extrema-direita, né? Vou voltar ao CCC da época do Mackenzie, lá na época da ditadura militar, comando de caça comunista, enfim, né? Se houve risco, uma época lá para trás, 60, 63, 64 e tal, isso só acabou no mundo, caiu o Muro de Berlim. Amigo, avisaram a esses ministros e ao presidente da República que em 1989 foi derrubado o Muro de Berlim, né? Que praticamente 70, 80% da Alemanha Oriental foi se abrigar na Alemanha Ocidental, enquanto a Alemanha Ocidental não conseguia recuperar, não é, o que se perdeu economicamente nesse período aí de Guerra Fria, do lado da Alemanha Oriental, enfim. Que conversa é essa? A China comunista hoje é uma China que tem economia de mercado, né? Tá certo? É um capitalismo de Estado, né? Mas é um capitalismo hoje. O que mais assusta é o seguinte: tanto para aqueles que imaginam que ainda tem que combater o comunismo, tem outros do outro lado que também tem que implantar o comunismo. Quer dizer, esta briga... Onde estão esses aí? Eu não sei, está aí, nego, entendeu? Não estou acreditando. Não, pera, não, eu sei. Você, aqui para a gente falar... Ele está falando do PCO, esse pessoal que tem 6 segundos quando é eleitoral. Nem o PSOL. Não, mas tem comunista no PSOL. Existe, então tem. Assim como tem do outro lado. O que não pode dizer é que agora parece que todo mundo ficou bonzinho, todo mundo estava... Eu fico preocupado, vou falar só uma coisa. Eu estou preocupado com a educação. Se vai para a esquerda, se vai para comunista, se vai para a direita, se vai para bandeiras, eu quero saber qual é o problema. E aí toda vez nós vamos para Muro de Berlim, nós vamos para Olavo de Carvalho, nós vamos para não sei quem. Esta coisa foi o que eu falei na minha primeira fala. Brinca-se com a educação, mas discutir o processo educacional, que é de fundamental importância, não. Aí nós estamos politizando, porque o ministro novo agora, ele falou, não respirou na vírgula, ele é louco. Aí, gente, parem com isso. Não, mas não é isso não. Vamos discutir educação. Educação. Aí todo mundo diz, são técnicos, durante toda a nossa república, nós tivemos no cargo 4 educadores, de 52 ministros, 4 educadores. Então isso também não justifica, porque a bancada não sei do que, bancada não sei... Parem com isso, gente. O dia que esse país parar e olhar a educação como deve ser olhado, eu vou sentar nessa mesa e ficar à vontade. Não vou discutir lá Muro de Berlim, Olavo de Carvalho, não quero saber. Eu quero saber da educação. Mas eles querem saber, nós também não queremos saber. A fala inicial do ministro, a primeira coletiva dele foi o seguinte:
vamos baixar a poeira. Olha o que ele falou, vamos baixar a mas ninguém está poeira, defendendo esse pôr a ministro bola aquele. no chão e fazer rolar. Não, ninguém está defendendo o ministro A nem o B, eu estou defendendo a educação. Porque esse não é novidade. Todos nós defendemos a Mas, educação. Iberê, mas você não acha que é um mau sinal a educação, que é o futuro do país, como o próprio Paulo Guedes falou, colocar uma pessoa do mercado financeiro, que a especialidade dele era a previdência social, não era a educação. Sim, a experiência dele na educação é ser professor universitário apenas. Isso. Ele não tem nenhum curso de pedagogia, especialização, não. Nenhum deles. Só de quatro. Formação de política pública. Só 4 ainda em assim, 50. Nem de gestão pública ele tem experiência. Então, você não acha que é um mau sinal? Isso, nós tivemos 4 economistas, tivemos 22 advogados. Tivemos como ministro da Educação. Um economista foi o Mercadante. Né? O Mercadante duas vezes, inclusive. Esse também é economista. Então, gente, parem com essa coisa de rotula para cá, rotula para lá. Vamos colocar Mas quem rotula é ele. Mas ninguém está defendendo ele. Eu estou defendendo o processo educacional, gente. Agora, porque esse Qual falou é o processo em 100 educacional? dias. Eu queria saber. Eu quero que discuta. Nós temos um plano. A secretária pode explicar isso aqui com clareza. Evidentemente que a secretária Cristina Barleta, quando foi indicada para o cargo, foi chamada pelo prefeito. Olha, você está na rede há muitos anos e tal, gosto do teu trabalho, confio em você, acho que você tem uma capacidade de gestão, então, você tem alguma ideia assim diferente? Olha, prefeito, eu acho que a coisa caminha bem, assim, assado, eu acho que a gente podia fazer mais isso, mais aquilo, fortalecer mais a questão dos professores. Gostei e tal, não sei o quê, então você topa e tal, a responsabilidade é grande, mas eu confio em você. Isso é mais ou menos aquilo que eu penso e tal. O que você achar que está errado, você vem e fala comigo, a gente segue o barco. Tudo bem? Tudo bem. Ela tem uma visão educacional porque ela tem experiência na rede. Lógico. Agora, o sujeito que é pinçado, Iberê, de algum lugar, ele tem que sentar e passar a ideia dele. Eu estou dando Não é aqui, falar assim, vamos baixar a poeira, pôr a bola no chão e fazer rolar. Eu estou dando aqui os números de 54 ministros. Então não é novidade, você está querendo dizer. Só 4 eram da área da educação. Vamos para o intervalo, então, vai. Respirar um pouco fundo aqui, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta aqui, a sequência do Ponto de Vista, com prazer conversando com a secretária de Educação de Santos, Cristina Barleta, que é professora, é da rede, tá certo? É educadora há muitos anos, não é para deixar bem claro. Iberê Cirna, também ex-secretário, não é? Um especialista em marketing político. Santana lá na ponta, acompanhando aí as redes sociais e a internet. Bom, Cristina Barleta, me parece, eu falei um pouquinho obviamente que deve ter sido um pouco da sua conversa com o prefeito, claro, se você aceitaria o cargo, não aceitaria, enfim, e sei que você tem muito interesse, muita vontade em fortalecer, não é, o currículo dos professores, né, em capacitação, em reciclagem. Isso é muito importante, né? A formação do professor é o nosso foco. Ela é essencial para que possamos estar em consonância com essa base nacional comum curricular. Ele é a bola da vez. E também os investimentos necessários na educação, tanto na educação infantil, que é a base, o começo de tudo, como no ensino fundamental, que a nossa competência enquanto município, nós vamos até o 9º ano do ensino fundamental. Para que esse aluno possa ter uma carreira produtiva, ele tem que sair com condições para ir para o ensino médio e seguir a sua trajetória educacional. Então, o nosso investimento hoje, ele está focado nesses 2 pilares, formação dos professores e o investimento na educação infantil e no ensino fundamental. Agora, a meninada, a criançada entra já na creche, é isso? A partir da creche? Isso, a partir da creche. E daí segue no ensino a creche ainda é optativo. O ensino de 4 e 5 anos passou a ser obrigatório agora a partir de 2013, por lei. E a educação básica vai até o final do ensino médio, mas a nossa competência enquanto município até o fundamental, até a conclusão do fundamental. Agora, a partir de 4 anos é obrigatório. É obrigatório. E aí era prézinho antigamente? Agora é o pré, é a pré-escola. Pré-escola. A pré-escola. Tá. E a entrada se dá agora aos 6 anos. Tá. E os programas de capacitação, de reciclagem, enfim? De formação. Esses programas continuam. Formação continuada é essencial para que a gente possa ter qualidade na educação. É essencial a formação dos nossos professores. A gente vive uma época de mutação. Esse professor tem que estar atualizado, formado para trabalhar com todas essas questões.
o desenvolvimento das habilidades, das competências, que é essencial nessa trajetória educacional. E esses programas, enfim, eles são bancados com o orçamento da prefeitura ou tem algum programa do Estado? Não, nós recebemos recurso do governo federal, nós temos programas do governo federal, estamos até aguardando, né, para ver como que eles vão se acomodar. Está atrasado esse ano? Esse repasse? Não, eu não posso dizer que está atrasado, porque geralmente começa a partir de março. É que nós estamos, né, aguardando para ver de que forma, porque tudo que você recebe, você faz uma prestação de contas. Então, a gente precisa dessas orientações para saber como usar e quando que vão acontecer essas prestações. E o recurso próprio nosso também, do município, que o prefeito faz questão de investir nessa formação dos nossos professores. Queria fazer uma pergunta, aproveitar, estamos falando de questão da participação do governo federal, um instrumento muito importante é o Fundeb. Inclusive, muitos municípios do Brasil, regiões mais carentes, do Nordeste principalmente, a principal verba para financiar a educação vem do Fundeb. Eu queria saber em Santos como é que é essa relação, quanto que vem do governo federal através do Fundeb e quanto o município, com recursos próprios, investe na educação em Santos. É Fundo para o Desenvolvimento de Educação Básica. Da Educação Básica, Bom, existe uma planilha proporcional ao pagamento dos nossos professores. Hoje eu posso te dizer que a nossa folha está toda envolvida com isso e esse repasse, ele é muito criterioso. Nós temos na rede uma comissão que fazem parte diretores, professores, para esse controle dessa aplicação. É claro que ele não cobre tudo o que é necessário. Então, a prefeitura tem a sua parcela também. Mas estimar, eu não tenho esses dados agora. Eu poderia ter trazido, mas eu não tenho eles comigo agora. Mas Santos aplica na sua totalidade na educação. E essa verba que vem do Fundeb é determinada, ela é aplicada em quais setores da área da educação? Ou entra na Caixa da Educação? Então, ela entra na educação e dentro da educação nós temos as modalidades atendidas, que é a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, o EJA, e existe aí uma proporcionalidade. O EJA, o que é? Educação de jovens e adultos. É a partir dos 15 anos, para o aluno que já está com distorção idade série, e para quem não teve tempo de estudar na época certa, né? Aqueles que estão atrasados em relação à educação de base até o 9º ano. Isso. É isso? Isso. Não entra no ensino médio. Isso. Diga, Iberê, pois não. Então, a gente tem que entender também que a educação, ela tem uma série de programas, como me lembro de alguns, de informatização para os professores. Quer dizer, isto vem do governo federal. No município, você tem um percentual estimado por lei, é um mínimo de 25%, isso está na lei. Agora, Santos sempre aplica mais, chega a aplicar por volta de 30%, por aí. Isto varia de acordo também com a possibilidade do município, mas é um mínimo dividido entre 10% e 15%, né, do infantil, da pré-escola e do infantil. Então, o que acontece? A educação tem um modo próprio de viver. Ele tem um almoxarifado específico dele, ela tem a preocupação com a merenda, quer dizer, é como se fosse uma célula independente dentro da própria prefeitura, com a responsabilidade da secretária. Então, quando a gente fala que a secretária, parece muito bom, né, Cristina? A Cristina esteve comigo quando eu fui secretário. A Cristina era coordenadora pedagógica. Veja que eu sei escolher, sempre soube escolher bem e capacitado as pessoas que fizeram parte comigo. Mas a preocupação qual é? É que a educação é um mundo, gente. É uma das maiores, é a maior verba da prefeitura, maior, né? Que fica na mão desta singela professora que é a Cristina. É um volume muito grande, é um desafio enorme ter que atender isso aqui. Então, isto no município, ele é controlado. Os conselhos, o Conselho Municipal de Educação, todos eles participam. Você tem as supervisoras, não sei hoje quantas 40. tem, 40 supervisoras. Quer dizer, você tem umas células que são de vital importância
para o funcionamento da secretaria. Isto é a Secretaria de Educação. Mas ela depende também dos grandes projetos na área federal. É da área federal que muitas vezes vem lá um aporte financeiro para que você desenvolva algum projeto aqui na educação. Então é assim, o desafio é grande, até porque olhar a criança fora da escola dá uma tristeza danada, entendeu? E para quem está lá, vendo até na creche hoje, como é complicado você ter que abrigar tudo na creche, quando você não tem a velocidade de construção de creche. Então a gente tem o quê? Uma fila, a promotoria pública que fica apertando muitas vezes, que se não dá para você fabricar creche. Eu, na minha época, tinha lá, não digo uma briga, mas tinha lá um pacto com a promotoria pública. A gente vai abrir, eu consegui inaugurar algumas creches como secretário. Mas é um desafio enorme, porque tudo acaba caindo na educação. Tudo, absolutamente tudo. Como é que a gente pode avaliar que a educação vai caminhando bem, enfim, né? Os alunos vêm aproveitando, a formação está sendo adequada, porque é diferente da saúde, né? A gente comentava há pouco. Né? A saúde, se o sujeito fica lá na UPA, espera na UPA, está cheia a UPA, e não quer saber onde são as pessoas, né? Sem dúvida. Se vem muita gente de Cubatão, de São Vicente, de Praia Grande, de Guarujá, sabe-se lá de onde vem, né? Esse problema é muito grande aqui na região metropolitana, porque o Santos tem as melhores instalações, né? E o melhor atendimento, né? Isso é absolutamente indiscutível. Mas o cara toma um remédio, sai bem, volta para casa, falou, foi bom, demorou bastante, foi bem atendido, deu certo. Educação não tem isso, né? Não, nós temos um sistema de avaliação, né? Que é a prova Santos. A prova. Isso, e temos também os indicadores. E tem um dado interessante é um relatório do Banco Mundial, que nós temos uma defasagem de 260 anos em leitura e 75 anos em matemática em relação aos países desenvolvidos. Isso significa que o molecada não lê, não gosta de ler, enfim. Não, é que nesse mesmo relatório é apontado que de 30 anos para cá, muitos países como o Brasil vêm nesse movimento de todos na escola. E nem todos professores estavam preparados, formados para essa demanda tão grande. E a consequência é que muitos alunos ainda não entendem o que leem e não sabem fazer conta. Então, precisa ter um olhar para isso. Analfabeto funcional, o alfabeto funcional. É aquele que não consegue entender o que está lendo. Então, a gente precisa ter um olhar para isso e, dentro dessa concepção da educação, quais são as medidas para que essa defasagem comece a aparecer de forma positiva para nós. Que trabalho poderemos fazer para isso? Qual a nossa contribuição para isso? Isso é discutido nível municipal? Nível municipal, a nível estadual também. A BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, está muito atenta a isso. E essa proposta de unificação de currículo, ela está pautada nessas questões. Da leitura, da escrita, do entendimento, das competências, das habilidades. O currículo santista, ele está em consonância com o paulista para tentar, a nível de Estado e de Brasil, melhorarmos em conjunto. Não adianta eu melhorar em Santos e não melhorar no Estado de São Paulo, e isso aí está dividido. Você mesmo, quando começou, falou, né, como num país tão grande... eu acho uma coisa meio... difícil, né, de você difícil, mas né? Eu aqui em Santos, com 83 escolas, eu já sinto dificuldade, porque cada região tem a sua especificidade. Imagine quando você transporta isso para um estado, para um país, né? Então, esse domínio tem que ser muito bem pensado, né? Um plano estratégico mesmo, focando aonde necessita mais. Eu acho que nós aqui somos privilegiados ainda, pelas questões que temos, pelas condições que temos. Diga, Santana. Secretária, é normal que o cidadão cobre do poder público a qualidade do serviço público, né? Mas também é verdade que muitos pais, eles acabaram delegando a função de educar completamente para a escola. Então, muitas vezes, o pai vai na escola para reclamar porque o filho tirou nota baixa ou porque tomou uma advertência por indisciplina. E não vai saber os motivos, né? As razões pelas quais o aluno tirou nota baixa ou foi indisciplinado.
Eu queria saber o que vocês da Secretaria de Educação estão fazendo para envolver mais os pais, né, nesse processo de ensino-aprendizagem das crianças, para se envolverem mais com a educação dos seus filhos, porque muitas vezes a gente vê muitos casos de pais ausentes e omissos e acabam responsabilizando a escola por outros problemas, até de questão relativa à disciplina e até criminalidade, né? Então, olha, até comecinho de janeiro eu estava na direção da UME Avelino da Paz Vieira. E a minha experiência com a escola me fez ver a distância que existe hoje, e a gente precisa pensar nisso também, da escola com a família. Os meus alunos eram do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Para atrair esses pais para dentro da escola é muito difícil. Eles vão sozinhos, eles voltam sozinhos, é diferente na educação infantil, que eles são levados pelos pais. No ensino fundamental, isso já não acontece mais no Fundamental 2. E a preocupação maior se dá, tem uniforme, não tem uniforme, é o material, é a alimentação, e uma preocupação que precisaria estar voltada para a questão da escolaridade, do papel mesmo da escola. O que a escola vai representar e vai deixar como legado na vida do meu filho. É isso que nós gostaríamos que fosse a preocupação dos pais. Qual é o projeto de vida que o meu filho pode vir a ter com o conhecimento que ele está recebendo da escola? Isso seria uma preocupação. E eu sempre falava nas nossas reuniões na escola, se preocupem com o que a escola representa na vida dos seus filhos, acompanhem o rendimento escolar dos seus filhos, cobrem da escola o papel que é dela, de transmitir conhecimento e possibilitar uma vida produtiva para os seus filhos. Agora, esse distanciamento não é novo, né? Não. Já há muitos anos que se fala nesse problema, enfim, o pouco envolvimento dos pais, enfim, aquela coisa de delegar mesmo, né? Como o Santana diz, terceirizar para a escola a educação dos filhos. Principalmente nas escolas de período integral. Eles passam 10 horas, das 7 da manhã às 17. Passam mais tempo na escola até sobre isso. Mas do que... O governo do estado tinha um projeto muito interessante numa época em que o Geraldo Alckmin foi governador, e acho que o Chalita era o secretário de Estado, o Paulo Alexandre foi o adjunto, né? Era exatamente a Escola da Família, que tinha reuniões, eventos todos os sábados de semana. Finais de semana. Ainda domingo tem. Não sei, mas sábado... Ainda tem. Para nós é o projeto Nossa Escola. Nossa Escola. Ele é aberto aos sábados e domingos. O Serra desidratou esse projeto na sequência, enfim. Ganhou o governo do estado em 2006, né? Assumiu em 2007 e deu uma... Acho que havia uma antipatia assim, muito forte em relação ao Gabriel Chalita, né? Mas isso também é um projeto, na minha opinião, muito interessante, né? Sem dúvida. Aí eu acho que em algum momento nós temos que entender a responsabilidade do processo educacional passou a ser integral. Nós misturamos aí educação com ensino, né? Parece que a coisa fica tudo misturada, entendeu? A família, por algum motivo econômico, sempre disse isso, obrigou com que as famílias tivessem que trabalhar. Então, se você voltar no tempo, agora no tempo até o Edgar mesmo levantou aqui que ele cantava o hino, tinha uma lancheira, aquela coisa toda, que ele ia para a escola. Lancheira, lógico. Aí o que acontece? Você não tinha lancheira? A lancheira. Opa, com certeza. Agora não pode. Aí assim, você faz com que a mãe tenha que trabalhar, o pai tenha que trabalhar para sobreviver com essa economia fabulosa do Brasil aqui, e a criança vai ficar onde? E aí nós já discutimos lá atrás, eu me lembro da discussão com a Smoca, com a Neide Smoca, com o negócio da creche, abre, não abre, é educação, não é educação. Nós, dentro dessa contingência que o Brasil vive, a criança está sozinha e a escola está suprindo isso. A escola, de alguma forma, está tentando o quê? Abrigar, buscar essa criança, pelo menos num ambiente mais sadio. Agora, é lamentável que as crianças que não vão para a escola, elas ficam sozinhas em casa, gente. Que não tem o que comer, por quê? Por quê? Aí você vai dizer assim, a gente fala educação, 73% das escolas do Brasil não tem biblioteca. 73% das escolas no Brasil, presta atenção, não tem... Então, isso tudo
vai deixando como? A responsabilidade para o processo educacional. E aí tem uma outra coisa que eu acho que nós esquecemos, são os cursos e a responsabilidade das universidades com os cursos de pedagogia. Se você olhar um curso de pedagogia, ele continua igual do tempo Dantão lá, do normal, sabe aquelas coisas assim? Não evoluiu. Os desafios hoje da educação são muito maiores. E se você pegar a responsabilidade das universidades, está extremamente limitada, ela não se atualizou muito não. Está jogando na rua, depois você vai fazer um curso lá de especialização, né? Se vira para fazer, para poder atender. Então, essa linha, né? Essa espinha dorsal, educação, ela tem que ser pensada como um todo, que vem desde a formação do professor. E eu me lembro, quando eu, enquanto secretário, fui a um congresso em Fortaleza e descobri na época que professores de alfabetização, professores da pré-escola, naqueles rincões mais fundos, ganhavam por mês 180, 190 reais. Era o salário deles. Todo mundo sabe que nunca votei no Lula, mas realço aqui que o Lula foi quem criou e obrigou o salário nacional do professor. Então veja que interessante, aí tanto faz ele estar aqui em São Paulo como na Bahia ou em Minas Gerais, ele ganha a mesma coisa. Agora, que é um absurdo, já na época, os professores da nossa rede ganhavam R$ 1.900 e você pegava lá um professor do, não sei, Cabrobol, não sei de onde lá, ganhando R$ 200, feliz da vida, tendo a mesma responsabilidade. E aí quando veio o Lula obriga o piso nacional do professor, que faz com que você seja, pelo menos, reconhecido. Então, por isso que eu digo, a educação vive aos trancos e barrancos. Ela não tem um condãozinho, sabe? Uma espinha que... Né? Não. Aí você muda aqui, muda ali. Isso é ruim. Uma coxa de retalho. Então, Um intervalo mais, voltamos daqui a pouquinho, né, com o ponto de vista, já. Isso mesmo. Estamos voltando aqui, é o terceiro e último bloco desta edição, né? A gente falando muito sobre educação, que é a base para todos, né? Para o pessoal conseguir algum destaque, algum lugar de sucesso na vida, né? Sem educação, só jogando futebol, viu, amigo? E aí, outra coisa qualquer, outras coisas também, né? Guitarrista, baterista também, né? Cantor aqui, que nem o Bola e o Vitor e tal, né? Isso aí estão bombando aí. Mas aí tem que ter talento, amigo. Talento nato e saber administrar a carreira, né? Aí, olha, vou dizer uma coisa. É um para cada 1 trilhão que funciona, viu? Que dá certo. Então, a melhor coisa é estudar mesmo, procurar crescer na educação, né? Com muita informação, essa coisa toda. A Cristina Barleta com a gente aqui, secretária de Educação de Santos, o Iberê, né? E o Santana aí ainda conferindo aí, acompanhando as redes sociais. Agora, há muita procura sempre, né? Acho que continua sendo assim, pelas escolas do município, né? Parece que o ensino médio, o que vem sendo praticado pelo Estado, não agrada muito, né? Tem sempre uma defasagem muito grande, muitos alunos estão fora do ensino médio, enfim. Está chegando a hora das prefeituras, dos municípios assumirem o ensino médio também? Olha, é complicado, né? A nossa rede... Com orçamento, né? Sem com dúvida. orçamento, Claro. Com orçamento. A nossa rede Paulo já Guedes defende isso, né? O ministro da Economia. Da né? Economia. A nossa rede é grande e precisaríamos ter um número maior de professores e um investimento maior também. E a gente tem percebido que existe aí um declínio nas vagas das escolas estaduais. Tem algumas escolas até que a prefeitura já está em conversação com o dirigente, João Bosco, para ver se a gente consegue acomodar e repartir essa demanda. É uma coisa antiga, né? Nós tivemos a municipalização A atrás, municipalização. né? Entendeu? Como você pega algumas escolas, Brás Cubas é um ícone, né? Já é. É um ícone, sempre aquela discussão. Tem espaço, não tem aluno, passa para o Estado, vai para a União. Agora já não está mais com o Estado. Entendeu? Isso. Aí até que se resolveu abrir mão daquilo lá, porque ficava lá ocioso. Então, falta
essa política. Cleóbulo né? também, né? Agora ali no Canal 3. É, o Cleóbulo. Quer dizer, tem alguns entraves ainda que não deixam a educação se consolidar. Eu acho que fundamentalmente a questão orçamentária, não é, Beira? Então, mas aí você diz assim, já chega, no Pacto Federativo, já chega de empurrar para o município uma série de compromissos. Mas tem que devolver ao município o orçamento que lhe permita Isso aí, então. Então assumir esses compromissos. Né? Essa é a famosa, que todo mundo está falando da reforma da Previdência, e eu já falei um dia aqui, que é a reforma fiscal e a tributária. Se enquanto você não fizer o Pacto Federativo, que existe constitucionalmente, mas não é respeitado, não. Enquanto você não aportar recurso para o município, não adianta ficar com um sonho de vou fazer e deixar de fazer. Dinheiro não sai cavocando no chão. Então, eu tenho que dar condições dignas ao professorado, tenho que dar condições para as escolas. Isso tudo depende de verba. Aproveitar a participação da secretária para esclarecer um assunto que muita gente tem comentado, que é o destino da Escola Municipal Carmelita, ali na Ponta da Praia. Muitos pais de alunos atendidos ali, eles temem o fechamento da escola e o prejuízo ao processo pedagógico delas. Queria que a senhora me explicasse o que está acontecendo e o que vai acontecer com os alunos ali do Carmelita. Olha, nós ainda não temos uma proposta definida. O Carmelita vem, ao longo desses anos, diminuindo a sua demanda de atendimento. É uma escola hoje com 67 alunos, com capacidade para 400. Então, isso mostra que os pais estão preferindo matricular os seus filhos nas entidades subvencionadas, porque lá eles encontram um aporte para o filho, com psicólogos, terapeutas ocupacionais, psicólogos, e na rede de educação nós não temos isso porque não faz parte do nosso quadro. Então, dependendo da especificidade do laudo desse aluno, ele acaba sendo melhor atendido mesmo nas entidades. Esses alunos que estão no Carmelita hoje, eles vão permanecer, seja qual for a proposta. Nós estamos em processo de escuta. Tivemos com a diretora, tivemos com a supervisora, reunião com os pais para acalmá-los. Agora vamos ter uma audiência pública e depois o Conselho Municipal de Educação, junto com a doutora Cristiane Zamari, que é presidente do Conselho de Pessoas com Deficiência, para que juntos, num colegiado, possamos procurar a melhor proposta para esses alunos e para os outros alunos que precisam também desse espaço. O Carmelita é uma escola que tem uma infraestrutura muito boa e ela precisa ser melhor aproveitada. 60 alunos para um espaço de 400, realmente é um aproveitamento muito defasado, né, para a realidade da escola. Agora, essas escolas de tempo integral, que a gente chegou a comentar aqui no bloco passado rapidamente, né, que me parece que é o sonho encantado de qualquer governante, qualquer administrador, é que toda a sua rede seja integral, né? Os meninos chegam lá às 7, 7h30 da manhã, saem às 4h30, 5 horas da tarde. 5 horas. Aí você divide, 5 horas, divide as aulas num período, a atividade cultural, esportiva, essa coisa toda, seria realmente o sonho encantado, né? Nós temos qual percentual aqui em Santos hoje, ou quantas escolas hoje? Nós temos secretária? 6 escolas 6 apenas. de educação integral. E nessas escolas nós atendemos, 5 atendem Fundamental 1 e uma atende do 6º ao 9º, que é onde eu estava, no Avelino. Agora, a maioria das nossas escolas de educação infantil e as nossas creches atendem em período integral. Pela meta 6 do Plano Nacional de Educação, nós temos que atender até 2024 50% da nossa rede. E nós já passamos desse percentual, em razão desse atendimento das creches, da educação infantil e também do ensino fundamental. É gradativo, né? Nós temos aí um planejamento para o próximo ano de atender mais 2 escolas. E tem algumas escolas também que a gente não atende integral. A gente atende de forma híbrida e tem as nossas escolas com ampliação do tempo de permanência da criança na escola.
quando a escola não tem a estrutura para atender de forma integral, esses alunos vão para um núcleo, que é chamado Programa Escola Total. Hoje nós temos 10 núcleos, em torno de 2.000 alunos sendo atendidos nesses núcleos. Agora, dá para sentir uma evolução diferente, um resultado diferente para os alunos que estão nas escolas em tempo integral, aliás, em relação aos alunos que não estão? Sim, porque ele é atendido de forma integral, com um maior tempo de permanência na escola, por meio de múltiplas linguagens, de projetos, existe uma ênfase maior no aprendizado. E isso vem trazendo um resultado muito bom. E o bom que escola de tempo integral, o chamado contraturno, que desenvolve outras habilidades das crianças, né? Na área de esporte, na área de arte, de cultura, gastronomia, né? Informática. Então, eu acho que é importante que faz a formação mais completa do aluno, né? Isso, você tem o espaço e oficinas linkadas no conteúdo desse aluno. Então, é a questão do esporte, o teatro, as lutas, esporte individual, esporte coletivo, a música, a dança, tudo isso vem complementar esse currículo para desenvolver mesmo essas habilidades, tudo que vai fazer parte de uma melhora na educação. Ô, Iberê, você não implantou em nenhuma escola em tempo integral como secretário? Não, vamos posicionar isso aí fazem 12 anos. 20 anos quase. Começou em 2005 de maneira assim experimental, um piloto numa escola. Já não e era aí mais foi o gradativo. Era o Papa já. Era o Papa. Então, mas na verdade é assim, eu acho que isso é fundamental, mas o espaço físico, esse Proviver, né? Não sei como é que hoje chamam isso aí, a criança fica numa entidade... Isso, né? Então, isso é importante, que não vai para a rua. Esse é o mais importante. É que a criança sai, eu conheço tantas que saem de uma escola e vão para uma entidade, e lá continua com este processo de aprendizado em algumas oficinas. Isso é muito importante. Não dá para ficar o tempo integral na escola, né? Ainda. Mas é um caminho. Mas, na verdade, essas entidades complementam com muita vontade e muito interesse, né? Que a criança sai meio-dia e meio-dia em cada uma delas. É muito legal isso aí. Esses 10 núcleos que eu falei não são junto às entidades. É o Rebouças, por exemplo. Sim. Os alunos saem ali das escolas da Ponta da Praia e vão desenvolver essas atividades no Rebouças. O CAIS Milton Teixeira, que são alunos próximos àquele local e assim por diante. É isso aí. Agora, nós temos quantas escolas hoje? 83. Até o final do ano, vem mais 3. Duas creches e uma de creche e educação fundamental 1. Jabaquara, Morro da Penha e Morro São Bento. Então, essas escolas serão para... a Penha e São Bento, educação infantil. Pequena. E a do Jabaquara, infantil e fundamental 1. Fundamental 1 até o... ano. Quinto ano, tá? Depois... Aí avança para um outro... Isso, fundamental 2. Tem que sair para outra escola. Para uma outra unidade. Tá. É uma coisa completa. Temos escolas em Santos que abrange o... Temos. Infantil, fundamental 1 todo. E 2. E EJA também, que é o José Carlos, no Jardim São Manuel. Porque aí é uma praticidade melhor, né? A gente começa ali, segue ali o ritmo até o final, né? Agora, com relação ao Estado, praticamente, a gente falou muito do Fundeb, da relação com o Ministério, enfim, por conta dessa confusão toda aí, nesses 3 meses do ex-ministro que caiu, e o ministro do CCC que acaba de entrar também, enfim, né? E em relação ao Estado, não comentamos muita coisa, né? Qual é enfim, essa pendência, as dependências, enfim, que existe, a relação que existe entre a educação do município com o Estado? Olha, nós estamos no momento, como eu falei, de construção de um currículo, que é o currículo paulista, por meio da Undime, que é uma proposta do governo do estado. Nós temos encontros, fóruns, nós temos essa relação com eles. E em relação à merenda, nós temos um repasse do governo do estado também. Mas, assim, em relação a qualquer outra interferência pedagógica, não.
Nós temos o apoio e a participação, a Undime é a União Nacional dos Dirigentes Municipais. E Santos faz parte desse conjunto. Então, nós temos todo o apoio do Estado nesse sentido. O Estado segue ainda com aquela aprovação continuada? Acho que não, né? Sim. Sim? Segue? Sim. Aprovação continuada? Que era uma briga danada entre você o... pode reter, você pode reter no 3º ano, no 5º e no Fundamental 2, do 6º ao 9º. Os demais é progressivo. É progressivo. Em Santos segue isso, não, né? Também. Também segue? Também seguimos. Porque tinha uma briga danada, lembra? No governo não, Roberto? Antigamente era direto, agora não. Agora eles alteraram o sistema, depende não funcionou, do ano e da modalidade de ensino atendida. É porque retém o aluno, aí desmotiva o aluno, o pai, não sei o quê. A conversa era mais ou menos por esse caminho, né? Aí você faz... É discutível. Não, eu sei, aí você tem os faz, dois lados, né? Você não faz... Você desmotiva porque você retém. E você acaba passando sem ele ter a competência sem provar que aprendeu, enfim, né? É aquela história que a gente falou no começo do programa. Não consegue entender aquilo que está lendo e não tem a condição o raciocínio lógico para desenvolver a matemática. Muito bem, fechando aqui o nosso ponto de vista, eu agradeço bastante aqui a secretária de Educação, Cristina Barleta, Gato está conosco, até uma outra, o Iberê está sempre aqui com a gente, o Marcos Santana, diariamente aqui no Ponto de Vista, a gente com você de segunda a sexta, não é? Ao vivo, 1h30 da tarde, aqui na Santa Cecília TV, a reprise você acompanha às 20 horas, 8 da noite. Valeu, gente, obrigado, tchau.